Fala galera, vamos aí para mais um vídeo do professor Anderson. Mais uma provinha na tela, né? A prova da ESA 2025. E aquele vídeo de análise, de panorama sobre a prova, né? Tô ajeitando aqui um pouquinho o vídeo. Videozinho maneiro. Eu não vou corrigir as questões agora, vou dar o gabarito das questões e vou comentar o nível de dificuldade delas. Então a gente vai ter vídeos específicos para poder falar de cada uma dessas questões, para poder comentar os acertos, os erros dessa galera. Eu, particularmente, acho que a prova da ESA ela veio de mediana para um grau difícil. Você tem questãozinha fácil, você tem duas questões que são problemáticas, você tem questão difícil, e a questão mais problemática é por conta do seu grau textual, por conta de elementos textuais que foram colocados que geraram interpretação dúbia, ou seja, dupla interpretação, que geraram ali falta de comandos que poderia ter deixado a questão mais redonda. Mas vamos lá. No geral, a prova eu acho muito tranquilo pegar 3 de 6. Né? No geral, eu acho tranquilo fazer isso. Mas assim, o cara que estava estudando, pegar 4 de 6, 5 de 6, não seria impossível. 6 de 6 eu já acho complexo em história. Por quê? Porque afinal tem essa questão com texto dúbio que gerou até problema na hora da correção. A equipe de história ao qual eu trabalho ficou com muita dificuldade. Por quê? Porque é um texto dúbio. É um texto marcado por uma dubiedade. Então vamos lá, essa 29, né? O candidato se marcou letra D mesmo, deu mole, mas aqui eu tenho o sistema de exploração de pau-brasil e é estabelecido lá em Portugal, que é concedido esse monopólio, é o estanco. Então, a questão fácil, essa questão já caiu em provas anteriores, então eu sempre lembrar que 10 anos de prova é sempre bem-vindo, tá no ciclo de 10 anos de prova, uma questãozinha tranquila, tranquila, deixa eu descer aqui. A 30, né? A 30, ela é a questão chata da prova. Por quê? Porque a questão, ela não delimitou se era todo o período colonial ou se era o início do período colonial. Por que isso faz diferença, Anderson? Total. Porque se você fala no século XVI, você teve a vinda de cabeças de gado que ainda eram criadas no litoral. Então você teve um incentivo sim. O primeiro governador-geral, Martim Afonso de Souza, ele é responsável por trazer as primeiras cabeças de gado. Só que quando ele fala período colonial, sem delimitar espaço, fica inteligível que é todo o período colonial. Então, ao falar de todo o período colonial, você não tem como assinalar que a coroa ela incentivou essa criação de animais no litoral, porque você tem, a partir de 1701, Boris Fausto cita isso, inclusive, uma medida limitando a criação de animais no litoral. Então você tinha uma limitação definida a partir de 1701, onde ficava claro que os animais não poderiam ficar no litoral porque concorriam com a indústria açucareira. Então, a partir do século XVIII, 1701, você leva esses animais para o interior. Então, esse é o problema dessa questão. E aí, nós iremos marcar esse gabarito aqui na letra B por conta da atividade colonial ligada ao Rio Grande do Sul ser ligada à produção de carne, ser ligada ao couro, ao charque, que vai ter as instâncias surgido ali naquela realidade. Na questão 31, a gente vai ter uma questãozinha que ela também já foi, de certa forma, abordada em simulados, eu já comentei sobre isso. A gente fala na aula de escravidão que é perigoso você tratar a escravidão, aquela ideia de que o escravo negro, escravizado, ele é acostumado ao trabalho escravizado, o nativo não, o nativo é preguiçoso, então é perigoso. É uma questãozinha que, obviamente, ele pedia a incorreta, então é uma questão que eu vejo que estava tranquila, porque afinal você consegue verificar as informações na Alfa, na Bravo, na Charlie, na Delta, e você consegue visualizar todas essas informações. Deixa eu ver aqui. A Bravo é a incorreta. Aqui eu estava corrigindo outra prova, e a Bravo aqui é incorreta quando fala que os africanos eram naturalmente predispostos ao cativeiro, elemento tradicional de sua cultura, ao passo que os indígenas brasileiros conheciam qualquer forma de servidão. Alfa, Charlie, Delta e Eco, eles estão corretos, as informações estão corretas. Então, aqui na 31 está tranquilo quanto a isso. Na 32, eu tenho uma questão fácil.
porque ele vem falando de Nicolas Dulander-Gagnon, ele fala de uma ocupação. Então, se o cara, o candidato, tem contato com o nome dos invasores, dos comandantes e tudo mais, você mata de cara a França Antártica. Então, aqui, questãozinha fácil, né? França Antártica, questão dada. Vou até comentar depois, porque tem gente que fala, não estuda pirataria. Caiu do Gaí Truan falando sobre ataque pirata. Eu tenho um vídeo sobre isso. Então é importante você conhecer para você não cair. Porque afinal, se você conhece o tema, você mata a realidade do tema, você consegue evitar cair numa pegadinha dessa. Então, aqui do Gaí Truan, tá aqui, ele atacou a cidade do Rio de Janeiro. Então vale a pena você entender que o vídeo não é só, vai cair sobre o do Gaí Truan. Mas você saber a informação completa, você evita cair numa pegadinha. Para quem viu meu vídeo vai saber que é um ataque pirata. Essa questão 33, ela, se o gabarito vier a letra A, opção alfa, vai dar dor de cabeça. Por quê? Nós da equipe marcamos a letra B, ficamos de gabarito bravo, porque afinal ele, na questão, delimita durante o Estado Novo. Então, durante o Estado Novo, eu tenho aquele paternalismo, eu tenho aquela compreensão de que o Estado Novo ele impõe essa legislação. Agora, qual é o papo? O que acontece? Na letra A, ele fala da CLT e tudo mais, beleza. Só que o ano da CLT está erradíssimo, porque é 1943. Ele coloca 1940. Em livros de edital está lá, 1943. Então, a gente tem um problema aqui muito sério compondo essa realidade, essa questão. Tá? Então, se por um acaso o Exército botar que a CLT em 1940, isso vai dar uma chuva de recursos importantíssima, né? E a 34, eu achei a 34 muito enjoada, porque a 34 ela trata de um tema que nunca caiu, mas que eu já coloquei em simulados meus, porque eu falo com os alunos que poderia ser interessante ao Exército um dia colocar uma questão dessa. Eu coloco a questão lá, é impossível, nota de pé de página, mas eu já coloquei uma questão dessa nos meus simulados, de milícias, ordenanças e tropas de linha. Então, assim, eu peguei aquela informação e falei, cara, essa informação aqui vai que um dia cai. E caiu. Né? Por que eu pensava que poderia cair? Porque está criando aqui uma leitura sobre a organização das forças militares na colônia. E afinal você está fazendo a prova para o Exército. Então, mal ou bem, essas forças militares que surgem na colônia são uma semente da organização militar na colônia que, no século XIX, vira o Exército Brasileiro. Então é interessante pensar que aqui eu já tenho tropas de linha, tropas profissionais, brasileiros que vão atuar nessas tropas de linha lá no século XVIII e XIX e que vão virar o Exército Brasileiro. Então é interessante pensar isso, tá? Mas é uma questão também dificílima. Então, no geral, como eu falei, a prova, que ela tinha ali de 4 a 5 acertos, muito plausível se alcançar, tinha questões fáceis, tinha questões um pouquinho mais chatas, mas é interessante pensar que, comparado à prova de oficialato, é uma prova que está discrepante, porque a prova de oficialato foi muito tranquila frente a essa prova da ESA, foi bem mais trabalhosa na parte de história, beleza? Então, nos próximos vídeos a gente vai analisar as questões com maior qualidade, de maior profundidade, e é isso. Aquele abraço, tamo junto.